Pode filmar. Essa linguagem não dá. Respeito, ele cabe em qualquer lugar. Essa linguagem não dá. Respeitando vocês aqui? Não, você veio aqui dizer, falou, não vou E esse jogo está começando a virar, graças aos Estados Unidos da América, o farol da liberdade, a casa dos bravos. Recentemente, o deputado Chris Smith, que talvez virá ao Brasil, está confirmado para vir aqui, e ele intimou o Alexandre de Moraes para dar resposta em 10 dias, para saber se tudo aquilo que o Paulo Figueiredo, o Pavlovski, que é o dono da Rumble, e o jornalista, o Michael Schellenberg, falaram naquela audiência lá nos Estados Unidos. Mas esse deputado, ele está, na verdade, fazendo a costura, criando o arcabouço para aprovar uma lei nos Estados Unidos que trará consequências para as autoridades brasileiras. E quando o Trump for eleito, ele terá mais conforto ainda para corrigir essa injustiça aqui do Brasil. Frederico Assef é um advogado e foi ele quem foi recomprar o relógio ali, o kit de joias, para poder trazer de volta para o Brasil. O kit que estava esse para ser leiloado, deu sorte que não tinha sido vendido, ele vai lá e resolve. No meio dessa crise, ele estava numa disputa com um outro personagem pródigo aí no bolsonarismo, Fábio Weingarten. Qual era a disputa? Quem ia ficar com a defesa de Bolsonaro? Quem tinha mais atenção do Bolsonaro? Quem é que o Bolsonaro ia escolher para defendê-lo nas ruas? E aí, para provar o seu valor e a sua capacidade de conseguir manipular o debate público, o Frederico Assef manda o seguinte áudio no dia 8 de março de 2023 para Jair Messias Bolsonaro. Presidente, eu te mandei só uma pequena amostra das centenas de matérias que explodiram no Brasil inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Também, a imprensa americana, eu fiquei sabendo que publicou. Ele estava, apesar de atacar a imprensa, fica muito claro nas 2.500 páginas que o bolsonarismo acompanha com uma avidez quase que é mais do que metódica, ela é muito intensa. Tudo o que sai na imprensa, tudo. Eles atacam a mídia por método, mas eles não tiram o olho dela. Veja só o que diz o Assef. Então, os principais dos jornais do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, UOL, Metrópolis, tudo o que você imaginar, está a nota na íntegra, com as mensagens que interessam. O que ele está dizendo? Olha, todos os lugares que publicaram o escândalo usaram a nota que eu fiz, com a mensagem que interessa para o bolsonarismo. E aí ele vai desenhar. Que mensagem é essa? Mensagem de massa para o povo, para o público, mensagem de subconsciente. E qual é que é? Que o presidente Bolsonaro é honesto, que ele agiu na lei, que ele declarou que isso é armação, é fake news. Ou seja, ele está dizendo que ele conseguiu induzir uma mensagem de massa, de subconsciente, de que era tudo fake news, que é como os bolsonaristas tratam o assunto. Nunca teve um caso de corrupção em 4 anos de governo, segue Frederico Assef. Isso é perseguição política. Estão procurando pelo em ovo. Esta é a mensagem simples, curta e grossa. É essa que tem que ir para o público. Fica claro a estratégia de manipulação. Segue Frederico Assef. Vamos, sem entrar em detalhes, em questões de lei, nem nada, porque o povo não tem tempo para ler. E nem vai entender isso. A mensagem, que é um tiro de canhão, que nós falamos tudo o que nos interessa, sem falar nada que nos compromete. A defesa é estratégia, essa é a defesa. Todos estão elogiando, todos, exceto aqueles que têm ciúmes, inveja, ego, vaidade, que querem protagonismo e ficam atirando nas costas em um verdadeiro jogo de fogo amigo. Porque havia uma disputa sobre quem ia fazer a defesa de Bolsonaro. Esse áudio, para mim, é cristalino, ele mostra muito sobre a mecânica do bolsonarismo e de como, apesar de se alimentarem, de darem toda a atenção, eles sabem, com método, como disseminar uma informação falsa,
tratando as coisas de maneira genérica, simplista, atacando os veículos que vão apurar, se alimentando avidamente deles e apostando que o público não vai ter tempo para ler e nem vai entender tudo isso. Nesse caso, tudo isso era esse esquema gigante de compra, venda, desvio, repasse de joias que eram da presidência da República e tentaram sim ser embolsadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Conselho de Ética do Senado decidiu hoje abrir esse processo disciplinar contra 5 senadores. Os senadores citados são Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, também Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, Randolfo Rodrigues, sem partido, do Amapá, e Stevenson Valentim, que é do Podemos do Rio Grande do Norte. Foram acatadas 7 petições, transformadas então em 2 representações e 5 denúncias, e nessa mesma reunião também outros 11 pedidos de abertura de processos disciplinares contra senadores foram arquivados. O que acontece? O Conselho de Ética estava há 1 ano sem realizar sessões no Senado. A respeito dessas representações, dessas denúncias, então, que foram aceitas, né? Sobre Marcos Duval, por exemplo, tem aquela denúncia feita pelos senadores Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros a respeito dos depoimentos que foram dados por Marcos Duval sobre aquele suposto plano golpista que tinha sido discutido com Bolsonaro e que fez, né? O Marcos Duval fez algumas afirmações de que ele tinha sido coagido para tentar incriminar o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Já sobre Randolfo Rodrigues, tem uma representação feita por Flávio Bolsonaro, que acusa Randolfo, então, de ter abordado de uma forma autoritária e até mesmo agressiva um youtuber, o Wilker Leão, isso no Senado em 2023. Um outro caso também ainda mais antigo foi contra o senador Flávio Bolsonaro, uma representação apresentada por vários partidos, pelo PT, pelo PSOL e pela Rede, em fevereiro de 2020, pedindo, então, uma investigação de Flávio Bolsonaro pela suposta ligação com as milícias do Rio de Janeiro. Então, agora, o que acontece? Essas representações foram aceitas, elas podem tramitar no Conselho de Ética, mas vai caber, então, aos relatores dar esse andamento ao caso e, no final de toda a apuração, quando eles ouvirem também testemunhas, terminarem ali essa apuração, eles apresentam um parecer, solicitando uma punição ou até mesmo o arquivamento desses casos ali. Oi, gente, vocês viram que ontem eu tava no ar, quando de repente a Rosana entrou! E ela se assustou e saiu correndo. Eu tô aqui só pra dizer que a Rosana continua trabalhando, ainda bem. Todo mundo tem conta pra pagar, feito pra sustentar o tal do boleto, né? E foi uma coisa que acontece, não acontece? Aconteceu. Agora não vai acontecer mais. Não. Mas você se assustou? Na hora eu fiquei meio... Meio que? com medo, sei lá, o que podia acontecer comigo. Não vai acontecer nada. Obrigado pela gentileza, por lá ajudar a gente vocês. todas as noites. Deixa eu te dar um beijo. Você tem Instagram, Rosana? Tenho. Ó, fala aí pro povo te seguir. Pode me seguir. Qual é? É Rosana Silva. Rosana Silva. Um beijo.